Estamos ao vivo, e aí, meus caros, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui sobre os 10 passos que eu separei para que vocês percam o medo de aparecer. Essa aula é bem especial, né? Ela é feita para vocês que têm ali seus receios, né? Têm seus medos, suas inseguranças. Nós falaremos sobre os motivos desses medos, sobre o motivo dessa insegurança, sobre por que as coisas são assim, normalmente por que as pessoas têm isso, e como que nós podemos, passo a passo, literalmente, vencer esses medos e superar isso e chegar, qual que é o objetivo, né? Que você saia do ponto em que você estiver, e esse ponto pode ser, sei lá, eu tenho medo aparecer, de aparecer a minha foto, de aparecer a minha imagem. Eu tenho vergonha da minha voz. Eu tenho medo de estar fazendo uma live e, sei lá, o teto desabar e acontecer alguma loucura. Independente de onde você esteja, a ideia é que você chegue até o ponto onde você esteja confortável o suficiente para, sei lá, dar uma palestra para uma audiência grande, ok? Assim, como algumas pessoas, né, estarão aí mais avançadas do que as outras, você pode entrar em qualquer ponto desses 10 passos. Então acompanha comigo quais são eles e digamos que você chegue ali no... Você perceba que, sei lá, eu já tenho ali desenvoltura suficiente para entrar direto no passo 5. Tudo bem, você pode começar direto do 5, sem problemas. Essa aula, né, uma palestra, uma live, tem mais ou menos um ano, que eram sobre os 10 mandamentos para perder o medo de colocar a cara na internet. E eu sei que esse método funciona, porque não só foi mais ou menos assim que eu consegui sair do estado onde eu estava, de ter muito medo de aparecer, como também os meus alunos, né? Bastante gente aplicou esse método e conseguiu vencer aí as suas inseguranças. Eu, para quem não sabe, né, vocês viram que eu demorei 68 aulas para aparecer pela primeira vez aqui no Novo Mercado. E aquela experiência que eu tive, eu nem lembro o ano agora, devia ser 2017, alguma coisa assim. Foi uma experiência, uma das mais difíceis assim da minha vida, porque eu nunca tinha gravado uma aula. Eu nunca tinha feito nada em vídeo. E aí, de repente, eu tinha, né, a responsabilidade de chegar aqui para poder dar aula para vocês. Naquela época, o medo era tanto que eu fiz a aula gravada. Eu pedi pro Ícaro, eu sei que eu tenho que te substituir, mas não dará para fazer a aula ao vivo. Eu vou ter que fazer a aula gravada porque, cara, ao vivo eu não vou conseguir. E ele me falou, né, que não, pode ficar tranquilo. Quantos vídeos você gravou? E eu falei, nenhum nunca, né? Nunca precisei expor nada em vídeo. Ele falou, então os 300 primeiros vídeos que você gravar, você vai ficar com medo, eles vão sair ruins, você não vai conseguir falar direito, você vai se atrapalhar. E eu falei, pô, caramba, que cara exagerado, né? 300 vídeos, cara. Quanto tempo vai demorar para eu gravar 300 vídeos? Eu não sei nem... Não, a esse ponto eu já devo ter gravado 300 vídeos, mas deve ter demorado bastante. Mas é bem por aí mesmo, pessoal. É bem por aí mesmo. Demora, você tem que gravar várias e várias e várias vezes. Você tem que repetir muitas vezes para poder se acostumar. E eu, né, eu morria de vergonha de aparecer, né? Eu era extremamente inseguro, tinha vergonha da minha aparência, era tímido. Eu ia em qualquer lugar assim com os meus pais, algum amigo vinha falar, eu virava a cara, olhava para baixo. Nossa, eu jamais poderia imaginar que eu estaria aqui fazendo, né, uma aula ao vivo para uma plateia. Não, jamais. E aí eu não gostava nem de tirar foto. Assim, eu nem tinha Instagram. Eu tinha um Instagram só para poder existir ali. E eu tinha uma ou duas fotos que tinham ficado muito boas e eu usava nele.
E sempre que eu via alguma foto minha, sabe? Quando você vê e você fica desconfortável. Não, mas eu não tenho jeito para foto. Todas as minhas fotos saem feias. Então eu não gostava de tirar foto, eu não gostava de aparecer. Para piorar, né, em questão de 2 anos eu engordei 30 quilos, o que fez com que eu tivesse ainda mais insegurança. Então eu tinha tudo para não querer aparecer. Né? Até quando eu vim para o Instagram, eu comecei, inclusive, a produzir conteúdo em texto no Facebook. Né? E durante 5 anos foi a única forma de conteúdo que eu consegui produzir. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Para que vocês vejam que eu não nasci pronto para estar aqui, eu não nasci pronto para aparecer para 35 mil pessoas no meu Instagram, eu não nasci pronto para fazer nada disso. Eu era o oposto disso. Eu odiava aparecer, eu morria de medo de aparecer. E hoje eu estou aqui. Se eu estou aqui, se eu conseguir, você também consegue. E aí eu lembro, né, quando eu vim para o Instagram, né, eu fui para o Instagram, eu pensava, né, morria de medo que as pessoas que eu conhecia me julgassem, que as pessoas dessem risada, né, o famoso chamar de blogueirinha. E eu lembro assim que, a primeira vez que eu fui aparecer nos stories, eu até tremia, assim, eu tirei a foto, eu pensei, bom, já que eu tenho medo que as pessoas me transformem em meme, que elas brinquem comigo, que elas me zoem, então eu vou tomar o controle da narrativa, eu vou me transformar em meme. Então eu via ali as caixinhas do Ícaro, né, no Instagram e falava, como é que eu posso fazer para não ficar igual, né? Para eu fazer de uma forma ali que fique diferente, fique com a minha cara, fique com a minha assinatura. E eu falei, bom, eu vou personalizar. E o que seria o mais personalizado possível? Usar a minha própria imagem. E aí eu comecei a usar a minha própria imagem, tanto para ter algo personalizado, para ir além da estratégia que o Ícaro fazia, e também para perder o medo. Porque eu sabia que eu teria que me expor algum dia. E aí eu tirei assim, eu falei, bom, eu vou começar a responder os stories da mesma forma como o Ícaro usa uma imagem que representa ali um arquétipo, alguma coisa que ele está sentindo na hora que ele responde aquela caixinha. Eu vou pegar e vou responder com uma emoção minha que eu estaria que tem relação, né, com aquela pergunta. Então alguém perguntava alguma coisa que era positivo, aí eu tirava assim a foto fazendo um joinha. Alguém perguntava uma coisa engraçada, eu tirava uma foto sorrindo, dando risada. Ou então alguém perguntava alguma besteira, eu fazia uma cara de reprovação. E aí eu usava, né, a minha foto com diversas emoções para poder aparecer. Quando eu apareci pela primeira vez, né, que eu tirei ali fiz ali um joinha, tirei a foto e falei, vou responder dessa forma. Eu tremia assim com o celular na mão. Não só tremia para tirar a foto, porque aquela ação para mim era uma coisa assim de outro mundo. Tipo, o que eu tô fazendo? Durante tanto tempo eu ficava dando risada chamando os outros de blogueirinha, nunca, né, diretamente, mas na minha cabeça, que nada mais era do que uma forma de fugir, né, da realidade, uma forma de, como eu nunca poderei fazer isso, eu vou zoar esse pessoal. E aí eu estava fazendo justamente aquilo naquele momento. E aí não só para tirar a foto foi uma situação extremamente incômoda, como também para publicar. Então vai vendo o nível da coisa, né? Porque imagino que para muitos de vocês isso seja uma coisa totalmente normal, né? Principalmente as meninas estão ainda mais acostumadas do que os homens, né? De ter essa exposição de imagem. E então veja o nível, né, da coisa, veja o quanto que eu tinha ali de receio de me expor. E aí, nossa, eu ficava pensando, caramba, o que vai acontecer? As pessoas vão me zoar, vão rir da minha cara. Postei e esperei. Esperei. E adivinha só? Aconteceu exatamente aquilo
que acontece com 99% das pessoas que ficam com medo e receio de fazer alguma coisa. Absolutamente nada. Ninguém apareceu pra me zoar, ninguém apareceu pra rir, ninguém apareceu pra nada. Todos aqueles medos estavam na minha cabeça. Poderia ter aparecido alguém, falado alguma coisa? Sim, mas seria um caso isolado, né? Para que me preocupar e condicionar, né, a minha vida àquilo? Tem gente que literalmente não faz nada, né? Não dá nenhum passo, não vai para frente, não faz aquilo que pode mudar a própria vida, com medo de alguém dar risada e chamar de blogueirinha. O João Paulo falou aí, saudades do Dô da vida louca. Hoje ele só faz caixinha com foto de óculos escuro e mansão de fundo. Essa é uma das emoções que eu tenho lá na minha caixinha, lá a foto de braço cruzado com a mansão de fundo. É uma das coisas. E na minha primeira live, gente, a minha primeira live eu fiz para 30 pessoas, que já foi assim. Nossa, eu nem acreditei quando eu vi, porque na minha cabeça eu ia entrar e aparecer uma pessoa, mandar um haha, sair, e eu ia ficar pensando, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu nunca mais ia aparecer em live porque eu ia passar muita vergonha. E apareceram 30 pessoas, meu Deus, e agora? Eu não sabia se era bom ou se era ruim, né? Porque aí que eu fiquei desesperado mesmo. E agora? Eu suava. E eu tava no ar-condicionado, assim, 21 graus. Antes da live começar, eu tava tremendo de frio. Enquanto a live tava acontecendo, eu tava tremendo de medo. E suava. Nossa, era terrível, terrível. E ainda assim, demorou muito tempo para isso acontecer. Por que essas coisas acontecem? Por que a gente tem esse medo todo? Quando eu comecei a ouvir, né, o que as pessoas tinham a dizer a respeito disso, eu até encontrei algumas pessoas falando se não me engano, o Ítalo, né, o Ítalo que disse isso, né, que você ter medo de aparecer, você deixar de fazer as coisas por medo. O Ítalo falou que o ato, né, de você não fazer alguma coisa, de você não compartilhar o seu conhecimento por medo do que os outros vão pensar, é um ato de egoísmo. Então seria um ato, né, de egoísmo. Eu estaria tão preocupado comigo, tão preocupado com a minha imagem, né, e no fim das contas ninguém tá nem aí pra mim, e que eu acabaria deixando, né, de trazer alguma coisa para o mundo, né, de dar alguma coisa para as pessoas. Tudo por causa, né, desse medo. E assim, realmente, é um ato egoísta. A gente consegue ver o egoísmo nisso. Mas isso não ajuda quem está nessa necessidade, né? Faz você acordar para o problema, faz você entender o problema. Mas legal, e agora? Como é que eu faço para resolver isso? Eu li isso e falei, bom, legal, eu sei que eu estou errado, mas e agora? O que eu faço? Normalmente, né, ao meu ver, assim, nós temos medo do julgamento das pessoas, porque era o que eu sentia, e também, acima de tudo, do fracasso, né? O fracasso tanto no sentido de fazer uma live e não ter ninguém assistindo, de fazer um story e as pessoas darem risada, ou pior, né, ninguém nem falar nada, né, ninguém nem participar e eu ficar ali falando sozinho. Então, ou também o fracasso, né, de, por exemplo, eu tentar ser empreendedor, tentar empreender na internet, ser um empreendedor digital e dar tudo errado, né? E as pessoas depois ficarem julgando. Olha só, falei para você que, no meu caso, né, eu fiz engenharia da computação e terminei a faculdade, mas nunca nem tirei meu CREA, porque eu ia fazer o quê? Eu já estava empreendendo desde o segundo ano da faculdade. Agora imagina se eu tivesse largado a faculdade e
dado errado no mercado digital. Todo mundo ia falar, tá vendo? Era para ter seguido o caminho que todo mundo segue. Era para ter feito o que eu falei. Falei para você que ia dar errado. Porque as pessoas não acreditam que vai dar certo. Elas têm medo de tentar. E aí elas tentam te convencer do mesmo. Porque já pensou se você, que é igual a elas, vai lá, tenta e consegue, né? Isso é esfregar na cara delas a própria mediocridade. Elas não conseguiram, mas você que é igual a elas, sim. Então, o grande medo que as pessoas normalmente têm é de justamente não conseguir, né? De que as pessoas estivessem certas, né? Que fosse real. E nesses eu produzi conteúdo em texto durante 5 anos no Facebook e eu comecei falando para ninguém. Naquela época eu comecei por causa do Ícaro, né? O Ícaro fazia alguns textos lá ultra polêmicos e eu gostava daquilo. E eu tentava escrever também para arrumar. Arrumei várias brigas no meu perfil do Facebook. No começo ele escrevia os textos, tinha curtida da Ana, minha e de mais 2 pessoas, assim, que também eram super fãs dele. No meu nem isso tinha a curtida da Marcela, minha esposa. Era isso. E durante muito tempo foi assim. Quando eu saí do Facebook, 5 anos produzindo conteúdo depois, uma média boa, assim, de curtidas nos meus posts eram 30. Tinha bastante interação nos comentários, tá? Mas eram 30 curtidas. Alguns tinham 50, alguns passavam de 100. Quando passavam de 100 era, nossa, hoje eu consegui. Hoje eu estourei. Eu fazia, assim, post todos os dias. Tinha dia que eu fazia 2, 3. E posts de qualidade, né? Posts de conteúdo mesmo. Nós falando, bacana esse som de trovoada no fundo. É bom que dá um drama, assim, né? Tipo, como perder o medo? Bum! Seria legal se eu conseguisse sincronizar, assim, parar de falar bem na hora que desse o barulho, daquele drama. E aí, durante todo esse tempo, né, o pessoal brincava bastante, falava que, não, mas e aí? Vai escrever textão, porque como eu fazia conteúdo por escrito, né, todo mundo zoava, não, textão, não sei o que, e aí o cara do textão. Aí acontecia alguma coisa e a pessoa falava, olha lá, já vai fazer um textão sobre isso, hein? Nunca fui chamado, né, o famoso apelido de blogueirinha, nunca aconteceu porque não era do Instagram, senão teria acontecido. Mas várias pessoas próximas falavam, né, textão, não sei o que, lá, vai lá, produz conteúdo. E eu poderia ter desistido. E aí eu poderia ter, né, pensado, não, realmente eles têm razão, tô fazendo um papelão, vou parar de produzir conteúdo, vou abandonar isso e vou seguir o meu caminho. E 5 anos depois, né, só depois no meu 6º ano, né, que as coisas se alavancaram, né, R$1 milhão depois, né, aos 25 anos, meus mesmos amigos que ficavam rindo da minha cara, agora de repente, perdi meu emprego por causa do coronavírus, tô desempregado, minha faculdade não deu nenhum resultado, agora eu queria tentar aquilo lá que você falou de internet, agora eu tô pronto, né? Depois que eles viram acontecer, aí finalmente eles acreditaram e quiseram participar. E olha quanta coisa que eu perderia, né, se eu fosse dominado por esse medo. Antes da gente começar os passos, né, eu quero dar algumas dicas de bônus que vão facilitar aí, né, o trabalho de vocês. A primeira é não pensar muito, né? O problema está ali na sua cabeça, né? Você pensa que todo mundo vai estar olhando para você e te julgando, e a verdade, cara, é que ninguém liga para você. Ninguém está reparando no que você está fazendo. E nos poucos momentos em que alguém reparar em você, as pessoas, elas naturalmente são maldosas, elas vão te zoar, elas vão apontar alguma coisa, não importa o que você faça. Se você estiver lá no Instagram aparecendo, você vai ser a blogueirinha. Mas se você não estiver no Instagram, eles vão encontrar outra coisa para apontar de você. Então, não deixa de fazer as coisas que você quer por medo do que vão apontar, porque eles sempre, né, estarão apontando alguma coisa. Então não fica pensando muito, tem que fazer um story.
Faz. Ah, não ficou perfeito, não tem problema. Publique ele assim mesmo. Porque senão você fica regravando e nunca faz, porque nunca estará perfeito. Então, desapega disso. Não pensa muito, vai lá e faz. Não enrole durante o conteúdo, né? Você vai falar alguma coisa no story, né? Putz, esse é um erro assim de quem tá começando, que inclusive deixa, né, os stories muito chatos ao drama. E faz com que as pessoas abandonem, né, os stories das pessoas. A pessoa chega e começa: ai, gente, olha, estou fazendo aqui esses stories, mas é porque agora eu vou começar a produzir conteúdo. Ah, eu tô com vergonha, não liguem não, meu cabelo tá meio desarrumado. Mas vamos lá, vamos começar a falar aqui o que eu queria. Quando vai ver, já foram 30 segundos, né, 2 stories, o pessoal já pulou, né, já riu da sua insegurança ali, já pulou, porque porque você ficou enrolando. Então, você tem que fazer algum conteúdo, você tem que falar alguma coisa, seja direto. Vá direto ao ponto. Quanto menos tempo você estiver se expondo, menor vai ser a chance de você errar. Então, não pensa muito, não enrola muito enquanto você estiver fazendo. Se comprometa publicamente, porque por mais que você decida tomar o primeiro passo, e muitas pessoas decidirão tomar o primeiro passo depois de assistirem essa aula, você vai dar para trás várias vezes. Você vai falar: não, agora eu vou começar a aparecer nos stories todos os dias porque o Eduardo falou lá e eu me inspirei com a história e agora eu sei o que eu tenho que fazer e agora vai. Você vai fazer isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, sua prima vai dar risada de você no inbox e você não vai mais fazer. Então, já sabendo disso, se comprometa publicamente. Se você decidiu: não, eu vou aparecer nos stories todos os dias. Então você fala: gente, eu tô fazendo um desafio aqui, ó. Vou passar 3 meses aparecendo todos os dias nos stories. Se eu não aparecer, me cobrem. Porque aí o medo, já que você naturalmente é uma pessoa que tem medo do julgamento, né? Senão você não teria esse problema. Você vai ficar com tanto medo das pessoas te julgarem por você ter falhado naquele desafio, que vai ser maior do que o medo que você tem de aparecer. E aí você vai se motivar a aparecer e a fazer as coisas. Então, se comprometa publicamente. E não tenha medo de expor as suas fraquezas, né? Eu até fiz isso aqui nessa introdução de aula para que vocês vissem que não tem problema você dizer que você tem dificuldades, que você tem insegurança. Você não precisa posar de super-herói a todo momento. Porque quando você é o senhor perfeito, a senhora perfeita, no Instagram, no Facebook, onde quer que você se exponha, qualquer errinho que as pessoas encontrem no seu discurso, né, e apontem e coloquem o dedo na ferida, vai fazer com que você se desestabilize. Qualquer problema que você encontre vai fazer com que a imagem que as pessoas construíram de você seja prejudicada. E quanto mais perfeitinho você parece, mais as pessoas vão procurar alguma coisa para poder apontar em você. Vejam pela própria comunicação do Ícaro. Quantas coisas que o Ícaro conta todos os dias que as pessoas não... Ele conta para 800 mil pessoas, que as pessoas não contariam para a própria mãe, para o próprio pai, para o padre, para o esposo, para a esposa. Não contariam para ninguém, por vergonha daquilo. Mas a partir do momento que ele vai e expõe isso, se alguém descobrir alguma coisa dele, olha, eu fiz coisa pior e contei aqui, ó. Não precisa se preocupar com isso, eu já me expus aqui. Claro que também você não vai... não estou dizendo que você precisa chorar as pitangas e contar coisas extremamente íntimas, a não ser que você faça parte da sua comunicação e você se sinta à vontade. Mas nunca tente parecer a pessoa perfeita sem falhas, porque uma hora alguém vai... você não consegue fingir para sempre, a todo momento. Alguém vai apontar e aí, meu amigo, aí é só para baixo.
Vamos lá. Quais são os 10 passos, então? Vocês vão perceber que esses passos, eles também são uma forma de criar conteúdo, interagir com a sua audiência e desenvolver o seu perfil. Então vocês vão perceber que enquanto vocês aplicarem essas coisas, vocês também estarão criando audiência, vocês também estarão crescendo, não só como pessoas, né? Porque é libertador poder estar aqui fazendo piada do trovão com vocês. E você não pode viver com esse medo de aparecer, com esse medo de se expor. E também, né, você vai ter o desenvolvimento pessoal, que cada vez mais as pessoas vão querer ver o que você tem a dizer, né? E você vai criar uma audiência que futuramente você vai poder vender alguma coisa para eles. O primeiro passo. Digamos que você tem um medo de se expor assim absurdo, do tipo, eu nem sequer escrevo alguma coisa publicamente porque eu tenho medo do que os outros vão pensar. Comece com citações. Por que citações? Por que o primeiro passo é de citação? Porque as citações são seguras. Não é uma coisa que você está dizendo. Você pode pegar uma parte do livro do Ícaro lá, o Transformando Palavras em Dinheiro, e fazer um post sobre isso. Você fala de marketing, faz um post sobre isso, usa ali a foto dele, não precisa nem ser a sua, né? Espero que ele não te processe, mas usa a foto dele, acho que não. Usa a foto dele, coloca ali o trecho que você gostou do livro e pronto, é uma citação. Por que isso é seguro? Porque foi ele que fez. Se alguém não concordar com aquilo, é só você falar, não, tudo bem, então você vai lá e discute com o Ícaro, porque foi ele que falou, não fui eu. Então, o primeiro passo é fazer citações, é o mais seguro de todos. O segundo passo seria ensinar alguma coisa. Só um adendo aqui, né? Muita gente, uma das perguntas recorrentes, né, na nossa caixinha, na minha caixinha, é o pessoal perguntando assim, olha, eu tinha o meu perfil pessoal e eu decidi que agora eu começarei a falar de investimentos. O que eu faço? Eu aviso para as pessoas que eu começarei a falar de investimentos ou eu simplesmente começo a falar? E aí a pessoa fica travada nessa dúvida eternamente. Ela passa meses se perguntando se ela deve começar com um post de apresentação ou se isso seria muito brega, se ela deve começar direto. Faz o que te deixar mais confortável. Você não precisa dizer para as pessoas que você vai começar a gerar conteúdo. Elas vão ver o conteúdo que você vai começar a fazer e elas vão entender. Mas se para você se sentir confortável, não, mas aí vai parecer que eu sou doido e comecei a falar sozinho, do nada, e comecei a falar de um assunto que eu nunca falei. Se isso te preocupa, faz o teu post de apresentação, fala que você vai falar sobre isso a partir de agora e bola para frente. Esquece isso aí, vai fazer mais. Não, seguindo lá as dicas anteriores, né? Não pensa demais. Não pensa demais. Vai lá e começa. Mesmo, tem que fazer para poder me sentir bem. Faz, começa. O segundo passo, então, seria ensinar alguma coisa. Então, a partir do momento em que você está confortável, né, você sempre dá o próximo passo quando você estiver confortável com os anteriores, né? Você não precisa ficar estacionado num passo. É para você sempre fazer os anteriores para você não perder o ritmo, digamos assim. Mas aí no segundo passo, a partir do momento em que você está confortável em usar citações, você começa a ensinar alguma coisa. E eu entendo que você pode já estar ensinando alguma coisa com as citações, que nem o exemplo que eu falei, pegar um trecho do livro do Ícaro e colocar lá para poder compartilhar alguma coisa que ensina alguma coisa legal para a sua audiência. Mas, nesse caso aqui, o que seria bacana seria você começar a ensinar usando conteúdo próprio. Você até pode ler o livro do Ícaro e aprender alguma coisa com ele e dizer que você aprendeu aquilo ali, mas explica com as suas próprias palavras. Faz você mesmo o desenvolvimento daquele conteúdo.
Por quê? Primeiro, isso traz confiança, tanto autoconfiança, né, de olha que legal, tô ajudando os outros, as pessoas estão gostando, elas estão aprendendo comigo, eu estou ensinando uma coisa para alguém, então isso aqui a pessoa não sabia, agora ela sabe por minha causa. Tanto confiança das outras pessoas, né? Traz autoridade. As pessoas olham e, nossa, tal pessoa ali ensina sobre investimentos. Então é sinal de que ela entende, né? Para você ensinar alguma coisa, normalmente você tem que entender sobre aquilo. Então isso faz com que você tenha autoridade, com que você seja visto ali como um especialista no assunto. É seguro, né? É um movimento bem seguro, porque quem é que critica as pessoas que estão ensinando alguma coisa? Imagina, você está ensinando as pessoas a investirem na bolsa pela primeira vez. Você está ensinando as pessoas a fazerem a primeira campanha de Facebook. Não vai. Claro, pode acontecer, mas é bem difícil que apareça alguém e aponte o dedo para você e fale: "Ei, você não deveria estar fazendo isso, que absurdo, você ensinando as..." Ninguém critica um professor. E normalmente quando criticam, né, e é de alguma forma injusta, as pessoas que estão em volta, né, elas querem defender a pessoa. Então você nem vai precisar se envolver na briga. Provavelmente alguém vai aparecer nos comentários e xingar o cara que tá te xingando. Então é uma coisa bem segura, né? Um passo seguro para você dar. E isso vai fazer com que você desenvolva a sua didática, né? Porque cada vez mais você vai ensinar melhor. Com a prática vem a perfeição. Você vai dar aulas melhores, você vai explicar conteúdos de forma melhor. Então você vai, principalmente para quem está no mundo de infoprodutos, ou até mesmo se você não estiver no mundo de infoprodutos para educação, você precisa explicar para as pessoas do que se trata o seu produto, independente de qual ramo você esteja atuando. Então, é uma coisa que você consegue aproveitar, né, independente do que você esteja fazendo nesse item 2. Depois vem o terceiro passo. O terceiro passo é para contar histórias. Contar histórias, né, também também é um tipo de conteúdo bem seguro. Porque quando você está contando uma coisa que aconteceu, ninguém vai, sei lá, duvidar. Claro, as pessoas podem duvidar da sua história, mas a pessoa vai chegar e vai falar: não, isso aí não é verdade. Não, você está errado. Como eu estou errado? Eu estou contando uma coisa que aconteceu. Não tem como eu estar errado naquilo, né? Talvez eu tenha feito alguma coisa errada nessa história. Não sei que tipo de história você vai contar. Mas não é o ato de você estar contando aquilo não é errado, né? Você está relatando alguma coisa. E se você juntar esse terceiro item de contar histórias com o ensinar alguma coisa, você estará desenvolvendo o seu storytelling, você estará desenvolvendo a sua didática, estará se tornando um melhor professor e um melhor vendedor, né, a todo momento. Aqui nos comentários está a Tatiane. Ó. A Tatiane falou: agora só aula ao vivo. A Tatiane, eu comecei a... Não sei nem se eu podia estar expondo isso aqui, mas aí qualquer coisa depois eu falo para vocês cortarem. Eu comecei a fazer lançamentos com a Tati, ela morria de vergonha de aparecer em vídeo. Morria de vergonha. E a gente foi experimentando. Dá cada vez, né, um passo de cada vez. A gente não fazia nem lançamento com desafio, porque não queria aparecer em live e não gravava anúncio em vídeo, porque, não tem vergonha de aparecer. Hoje em dia ela dá aulão ao vivo, faz live, metade dos anúncios. Agora ela só quer mandar anúncio em vídeo também pra gente poder colocar lá no tráfego. Mais uma prova de que as pessoas conseguem mudar, as pessoas conseguem evoluir, por mais que elas acreditem que não, por mais que elas achem que não, eu tenho medo e isso é definitivo. E olha que essa mudança da Tati aconteceu em questão... ela falou que pode, então tranquilo, não precisa editar.
Essa mudança da Tati aconteceu em questão de 3 meses, né, Tati? Alguma coisa assim, não nem demorou tanto. Então, para algumas pessoas, sei lá, pode demorar até 1 ano, talvez mais. Mas não é um processo fácil. Mas ele é possível para todo mundo. Quarto item. Aí as coisas começam a se complicar. Quarto item é defender uma posição. É fazer uma publicação. E vejam que aqui a gente ainda está falando em texto, né? Por que em texto? Porque normalmente qual que é a progressão da vergonha, digamos assim? A pessoa tem medo de escrever, falar, aparecer e estar em vídeos. E estar em live. Daqui a pouco eu saio da tela aqui. Estar em live. Dificilmente alguém não tem medo de... Aliás, nem faz sentido alguém não ter medo de aparecer numa live, mas ter medo de aparecer em um vídeo nos stories. Porque uma coisa naturalmente é a evolução da outra. Pode ser que a pessoa tenha que ela esteja confortável em aparecer, em falar com os outros, em estar nos stories, estar em vídeo, mas ela tem medo de fazer uma live e de lidar ali com o inesperado, né? Que é como a gente estava falando aqui, tô dando aula, de repente começa a dar uns trovões aqui, o pessoal consegue até ouvido aí desse lado. É uma coisa que nem passou pela minha cabeça antes de eu começar a aula, nem me imaginaria que poderia dar um trovão. E embora a gente faça piada aqui, dê risada, tem gente que no momento em que escutasse o primeiro trovão pensaria, meu Deus do céu, estragou a minha live por completo, agora como é que eu vou continuar? Ia gaguejar, ia suar e ia ter que parar a live. Então, né, depende aí de qual ponto você está. Então aqui a gente ainda está na escrita, né, que é normalmente ali o ponto mais fácil. Mas esse item aqui não é fácil, né, que é defender uma posição. É uma coisa que a maior parte das pessoas, por mais que a gente viva aí no mundo hoje que 99% do Facebook é de briga, e 1% é vídeo de gatinho, as pessoas não defenderam uma posição publicamente, não falaram uma coisa que elas pensam e se expuseram à crítica. Não, vai lá e me diz se você concorda ou não com isso aqui. E aí, quando você faz isso, né, você sai da sua zona de conforto. Né? Você começa a se acostumar com o conflito. O Murilo perguntou ali se um dos princípios é a pessoa conhecer profundamente o assunto apresentado. Quanto mais você conhece aquilo sobre o que você está falando, mais confortável você vai se sentir. Então, claro, se eu chegasse aqui para vocês e fosse falar sobre algum assunto que eu não conheço, eu ficaria nervoso. Porque o que eu ia passar? Né? O que eu vou falar? Eu não sei, não conheço isso, então... Ainda mais ao vivo, né? Se ainda fosse fazer vídeo sobre o assunto, eu podia ir lá, pesquisar alguma coisa no Google, fazer o post, aí daria. Mas quanto mais tranquilo quanto mais você conhece, né, do tema, mais fácil é para falar. O que também, né, não garante nada. Vocês viram a aula que eu fiz com o Ícaro sobre coprodução, ele estava contando o caso de quando a gente estava lançando uma equipe de advogados e aí o rapaz, um dos caras que mais entende sobre direito tributário no país, foi fazer a gravação no estúdio e travou, suava, demorou 1 hora para fazer um vídeo de 5 minutos e ainda saiu ruim. Por quê? Porque não adianta só ter o conhecimento, né? Você também tem que estar confortável em estar ali. Então, a partir do momento que você defende uma posição, você sai da sua zona de conforto e se acostuma com o fato de ter alguém ali tentando provar que você está errado. Né? E aí você sai da posição em que você tem medo, né, dos julgamentos e pede
para ser julgado. É uma dinâmica totalmente diferente. É uma grande evolução para quem começou lá no primeiro passo. Agora, cuidado. Cuidado com a polêmica, né? Não vai defender alguma coisa indefensável. Eu vou nem citar exemplo para não ter que cortar depois. Mas cuidado com o que você vai defender, porque alguns temas naturalmente deixam as pessoas mais nervosas do que outros. E aí, se você tomar uma surra muito forte de todas as pessoas que te seguem ao mesmo tempo, talvez você nunca mais vai querer produzir conteúdo nenhum, você vai ficar com medo. E as pessoas podem acabar, inclusive, ficando com raiva de você. Então, toma cuidado com as polêmicas. Vai defendendo ali cada vez, começa com as coisas mais aceitáveis, que todo mundo concorda, depois vai para uma coisa um pouquinho mais polêmica, vai progredindo. Aí, a Silmara falou aí, ela tinha medo de mostrar a religião dela, né? Ela é católica. Hoje ela mostra indo pra missa, mostra a rotina de oração. Mais uma coisa que as pessoas escondem, né? Morrem de vergonha de mostrar, mas também com a prática você vai colocando ali, você vai se acostumando. O nosso quinto passo, aí a gente já muda de tipo, né, de formato de conteúdo. Aqui a gente passa do texto para o áudio. Muitas pessoas que já produzem conteúdo no Facebook, por exemplo, como eu fazia, e de repente querem ir para o Instagram ou querem ir para alguma rede que utilize áudio, elas entrarão direto nesse passo, porque elas já estão confortáveis com os anteriores, que seria responder inbox com áudio. Responder o inbox com áudio é legal porque, num primeiro momento, né, tem a questão de você perder a vergonha da própria voz, que é uma coisa que acontece. É aquele clássico quando você escuta, né, a sua voz no telefone e você, não, mas esse aí não sou eu, né? Escuta a sua voz em alguma gravação e você estranha. É até engraçado pensar nisso agora, porque eu sempre estranhava a minha voz em todas as ocasiões e eu acho que eu já gravei tanta aula e assisti tanta aula e tanto vídeo, tanto story meu, que hoje isso não acontece. E era uma coisa que já na minha cabeça era uma coisa normal, que nunca deixaria de estranhar. Mas hoje não. É uma coisa que muda. E você também começa a interagir, né? Assim como eu falei, os outros passos, os últimos 4 passos, os primeiros 4 passos, farão com que você produza conteúdo, interaja com as pessoas nos comentários. Nesse caso aqui, você também começa a interagir com as pessoas no inbox. Então, você começa a ter um contato mais próximo dos seus seguidores e tá ali no inbox, tá controlado, né, 1 a 1, está mandando seu áudio para uma pessoa só, porque o importante não é você aparecer para todo mundo, você aparecer para muitas pessoas. É você tomar a ação de se expor, tomar a ação de colocar ali a sua voz e saber que ela foi para alguém. Se você mandar 200 áudios, né, para uma pessoa só, vai valer muito mais do que você mandar 10 áudios para 200 pessoas nos stories, né, direto. Então, o ideal é que você faça isso várias e várias e várias vezes. Isso vai trazer uma proximidade, né, porque a pessoa vai ficar bem feliz em ver que o influenciador dela está mandando uma mensagem personalizada, né, falando ali o nome dela, dedicando aquela atenção, aqueles segundos só para ela. Isso vai aumentar o seu engajamento, né, porque a pessoa vai passar mais tempo na conversa, ela vai te responder também, porque, pô, imagina, caramba, o cara do Instagram lá me mandou um áudio, eu não vou responder? Não, tenho que responder. E aí ela vai lembrar do seu perfil depois, vai fazer com que ela volte. Então, é realmente aí um bem benéfico na sua jornada. Depois, né, vem aí um outro passo dificílimo. A gente sai do ter vergonha de escrever e ter vergonha de falar para o ter vergonha de aparecer. É o passo em que você começa, né, o passo 6, em publicar e usar
as suas fotos no feed e nos stories. Que foi aqui que eu comecei quando eu vim para o meu Instagram. Eu comecei já do passo 6, que era a minha dificuldade. E aí, como eu falei para vocês, eu fui lá e coloquei, fiz vários memes ali comigo, fazendo joinha, dando risada, triste, bravo, e usei nas minhas caixinhas. Foi uma forma de me expor, de usar a minha imagem e de me acostumar com a minha imagem, né? Como eu falei, eu sempre olhava para as minhas fotos, foto de passeio, foto da adolescência, eu olhava e estranhava. Nossa, não, mas eu não tenho jeito para foto, não, mas estranhava. Depois que você se acostuma com a exposição, isso passa. Você olha para sua foto e não sente nenhuma estranheza. Então, a ideia é que você faça isso para se acostumar. Imaginem só, em quase 2 anos, todos os dias respondendo caixinha com a minha imagem. Não tem como ficar desconfortável. Porque quantas vezes eu repeti isso? Então, é uma boa forma de você se acostumar com isso. Depois, né, a gente já perdeu aí o medo de escrever, perdeu o medo de falar com as pessoas, perdeu o medo de aparecer, só que ali ainda está controlado, a gente ainda está falando de foto. Porque tem gente, quando você está ali na foto, você tem o controle absoluto, né, daquela situação. Literalmente você pode fazer uma pose, controlar o lado que é melhor, né, o lado ficar mais bonito, ficar ali parado, pedir para alguém que entenda de fotografia, tirar uma foto, né, mais profissional, né? Tá aqui o diretor que não me deixa mentir. O diretor é tão bom com foto que a foto que ele tira a minha eu fico bonito. O cara tem que ser muito bom, cara. E e então você tem aquele controle da situação. Agora, no passo 7, eu quero fazer com que você perca o medo de aparecer em vídeos. Porque aí no vídeo já é mais difícil, né? Você tem que se movimentar. Não, mas o meu lado esquerdo é bom. Então, para tirar foto, eu deixo meu lado esquerdo mais visível e é isso. Mas aí para o vídeo, é só ficar com o lado esquerdo, não vai funcionar. Vai ficar muito estranho, você vai ficar paralisado, né? Só com um lado aqui apontado para a câmera, não vai dar certo. Você tem que se movimentar, você tem que gesticular, senão seu vídeo vai ficar ruim. Então, como que você vai fazer para poder perder esse medo de aparecer? A questão de vídeo foi como o Ícaro me falou lá atrás. Você vai fazer 300 vídeos e aí você vai começar a fazer vídeos bons. Você tem que fazer seus 300 vídeos, que sejam 100, 200, quanto mais você fizer, melhor. Mas só lá para os seus 300 vídeos mesmo você vai ficar totalmente confortável com eles. E qual é a forma? Então não importa, não precisam ser 300 aulas, né? Se você vai fazer 300 dias de stories, puta, maravilha. Então qual que seria a forma mais rápida, segura, tranquila de você se acostumar de aparecer em vídeos? É usando aquele... A gente tem até uma função, né, que te ajuda com isso, dentro do Instagram, que é aquela função de você mandar um vídeo para a pessoa que desaparece depois que ela assiste. Então a pessoa consegue uma única vez assistir e aí todos aqueles pensamentos, né, que surgem na sua cabeça. O Bruno falou para colocar a foto do seu amigo atrás da câmera. Isso é uma coisa, quando eu comecei a fazer aulas, né? Uma coisa que eu percebi é o quão intimidante é você ficar olhando para uma câmera para falar. Quando você vai fazer as suas primeiras aulas, inclusive, se você se sente desconfortável ao ponto disso atrapalhar, é até interessante você, de repente, ver com um amigo seu, algum familiar, para estar atrás da câmera. Não precisa ser literalmente atrás da câmera, pode ser sentado ali na cadeira, ali atrás, no lugar onde você está filmando, para que você fale pensando naquela pessoa, direcionando para aquela pessoa. Eu hoje já estou acostumado a chegar aqui e falar para vocês, sendo vocês, essa câmera aqui com aquela luzinha vermelha apontada para mim. Eu estou acostumado com isso, mas no começo não estava. No começo foi estranho.
Quando eu fui gravar com o diretor as nossas primeiras aulas aqui de reformulação do novo mercado, ainda lá no escritório antigo, nossa, demorava vários e vários e vários minutos para poder me acostumar com esse ser sem vida me olhando. Não tô falando de você não, diretor, tô falando da câmera. O... Então é difícil mesmo. E você colocar outra pessoa pode te ajudar. Né? Você mentaliza, você mirar nessa pessoa, você pensar nessa pessoa enquanto estiver explicando, pode ajudar. E aí, no seu inbox, é mais fácil, né? Você responde a pessoa por vídeo, manda um vídeo que desaparece assim que ela assiste. Então, aquele medo que você tem, a pessoa vai olhar, vai rir da minha cara, vai dar play de novo e vai ficar apontando defeito, vai ver que meu nariz tá torto, que... sei lá. Acaba. Porque a pessoa vai ver e por mais que ela dê risada, sei lá, isso não vai acontecer, isso é coisa da sua cabeça. Mas por mais que acontecesse, quando ela tentasse assistir de novo, já não ia mais abrir. Então é uma forma de você conseguir se expor em vídeo e se acostumar com o vídeo de forma controlada. Não precisa aparecer para todo mundo que te segue de uma vez. Você pode fazer vários e vários e vários vídeos no inbox. Eu garanto que se você mandar 300 inbox com vídeo ali de 15 segundos respondendo alguém, oi fulano, tudo bem? Que legal que você deixou aqui essa sua dúvida. Assim, beleza? Valeu. Tenho certeza que você vai se sentir mais confortável em dar uma aula, em inclusive dar o próximo passo, né, que é fazer uma live. Por que o passo 9, né? Vamos aí ao passo 9, é fazer uma live. Porque a live é o formato de vídeo com a imprevisibilidade. Enquanto você está em live, você não sabe o que vai acontecer. A gente está aqui, que nem eu falei, pode desabar o teto em cima de mim, pode entrar um maluco aqui correndo, estamos tentando mexer ali na porta enquanto a gente estava aqui antes de começar, a gente estava preocupado, sei lá, podia entrar alguém aqui, algum doido. Pode acontecer qualquer coisa, e se essa coisa acontece enquanto você está gravando, você edita, você corta. Assim como a gente vai cortar várias besteiras que a gente falou aqui na aula, a gente corta. Mas se isso acontece ao vivo, não tem como você esconder isso das pessoas. Algumas pessoas estão falando de se perder, não estou vendo gente falando do 7 e do 8, né? A gente está no 9 agora. Rapidamente, o primeiro passo, fazer citações. O segundo passo, ensinar alguma coisa. O terceiro passo, contar histórias. O quarto passo, defender uma posição. O quinto passo, responder o inbox com áudio. O sexto passo, usar fotos suas no feed e nos stories. O sétimo passo, responder inbox com vídeo. O oitavo passo, eu já sei o que aconteceu. Eu pulei. Não, gente, desculpa, eu realmente pulei o ponto, o oitavo ponto. Realmente pulei. Eu tava no sétimo, eu falei, não, mas o próximo passo que é fazer uma live. Eu realmente pulei. Qual que é o oitavo ponto? É fazer, né, produzir conteúdo em vídeo. Né? Não só mandar por inbox para as pessoas. É bom que o pessoal tá ligado na aula, hein? O pessoal realmente viu que eu pulei. Ainda bem, achei que tava todo mundo dormindo. É você produzir conteúdo em vídeo. Não só mandar ali o inbox que some depois que a pessoa assiste, mas começar a produzir mesmo. E é legal que aqui, nesse oitavo passo, você consegue usar os passos anteriores. Você pode falar de uma citação, você pode citar alguém, você pode ler conteúdo simples, sem erro. Pegar uma parte do livro, pega lá o livro do Ícaro, lê aquilo ali, explica para sua audiência. Não foi você que gerou aquele conteúdo, então é a mesma coisa. Vai lá e discute com ele. É bem seguro. Você pode contar histórias em vídeos, pode ensinar as coisas para as pessoas em vídeo. Então, mistura os passos anteriores, né, que funciona bem. Então, passo 7, responder inbox com vídeo. O oitavo, produzir conteúdo em vídeo, né, em si. E aí, no nono, é quando você sai da segurança da produção controlada ali de vídeo, né? Se alguma coisa acontecer, você vai acabar
aquilo ali vai chegar nas pessoas, você não vai conseguir controlar o ambiente. E aí, quando você vai fazer a live, né, como que você pode se dar melhor com essa imprevisibilidade? O que você pode fazer? Primeiro, né, fica no tema da sua live. Define sobre o que você vai falar. Faz uma colinha antes. A minha colinha tá aqui, ó. Tô dando aula aqui com duas páginas aqui de colinha. Isso aqui é importante demais. Faz uma colinha, coloca ali os principais pontos, ensaia na sua cabeça o que você vai falar, algumas frases que você vai usar. Deixa isso pronto, porque quando você está repetindo e não pensando naquilo pela primeira vez, é muito mais natural, né? Sai muito mais natural. E se você fica no tema, se você não se desvia daqui, às vezes eu vou aqui, faço um comentário ou outro, faço uma gracinha, mas eu sei onde eu parei, eu sei de onde eu vou continuar. Né? Isso faz com que eu evite erros, evite problemas. Isso ajuda a resolver a imprevisibilidade de uma transmissão ao vivo. Seja direto, né? Quanto mais rápido, claro, também não vai fazer de uma forma que fique rápido demais e ninguém entenda nem do que você está falando. Quanto mais direto você passar aquilo que você quer passar, menos chance você vai ter de cometer algum erro no meio do caminho. Vou falar sobre perder o medo de aparecer. Então vai lá e fala sobre perder o medo de aparecer. Não desvia do assunto, porque toda vez que você desvia do assunto, você está dando margem de erro. Você pode fazer alguma cagada. E, para terminar, tome muito cuidado com o chat, porque o chat você tem que estar acostumado. Você tem que ter. Se você começar a olhar, alguém pode aparecer e fazer algum comentário, né? Seja um comentário maldoso, seja um comentário. Às vezes, por exemplo, falaram ali que a aula travou. Eu já tô acostumado, mas antes, quando eu via alguém falando que a aula travou, eu já ficava preocupado. Pô, caramba, será que o pessoal tá me ouvindo? Será que a live tá funcionando? E aí desconcentra, você esquece do que você estava falando, você se perde, você fica inseguro. Pode aparecer alguém aí com sons eróticos para mulheres aí no nome, e aí você, o que eu vou fazer agora? Aí você não consegue mais pensar depois e ficar dando risada disso. Então não olhe pro chat não, que acontece essas coisas mesmo. O Ícaro, inclusive, faz a sugestão, né, de que quando você estiver fazendo uma live no Instagram, a partir do momento que você entrou, aí deu boa noite para todo mundo, vamos falar sobre o conteúdo agora. Bloqueia os comentários. Eu gosto de deixar ali porque, sei lá, de repente o áudio para de funcionar, alguma coisa assim, né? É válido. Fora que o pessoal começa a interagir e isso faz com que as pessoas, às vezes a pessoa gosta mais da área de comentários do que da live. E aí ela acaba ficando porque o assunto tá legal e o pessoal, a interação também tá legal, então eu vou ficar ali. Mas também, né, tem as vantagens de você tirar, você não se distrai, as pessoas não se distraem, né? A pior coisa, já pensou, você está fazendo seu pitch de vendas e aí as pessoas começam a falar de alguma coisa aleatória nos comentários e nem estão prestando atenção em você? Não é bom. Então, depende ali de cada situação. Eu, particularmente, não desligo, porque eu tô acostumado, e ainda assim vocês veem que constantemente. É que eu consigo voltar para o assunto, mas constantemente eu me distraio, saio do assunto, vou falar alguma coisa. Inclusive, a Amanda ali acabou de perguntar. Acabou não, ela tinha perguntado se eu achava interessante tirar os comentários. Eu consegui ver isso aqui no chat e entrar no tema que faz parte do que eu estou falando e depois voltar normalmente. Mas se você não está acostumado com isso, isso pode se tornar um problema e aí eu recomendo que você desative. Se eu desativasse, seria, por exemplo, num pitch de vendas mesmo, para não acontecer de o pessoal ficar conversando e não prestar atenção no que eu estou falando. E aí, né, o nosso último passo que seria fazer uma live de perguntas e respostas.
de preferência convidando outra pessoa para a live. Aqui também serve fazer uma live com convidados, tá? Eu vi que lá no começo algumas pessoas estavam sugerindo isso, dizendo que inclusive que esse era o grande medo delas, né? Porque você tem a dificuldade de se acostumar com o vídeo, tem a dificuldade de se acostumar com o vídeo com a imprevisibilidade, só que ali você ainda tem um controle. Eu tô aqui falando com vocês, por mais que alguma coisa aconteça, eu consigo trazer o controle da situação e continuar. Agora, se tivesse um convidado aqui, se tivesse outra cadeira aqui do lado e outra pessoa comigo, aí ferrou, porque a pessoa está aqui na câmera. Eu não sei o que está passando pela cabeça dela, eu não sei o que ela vai falar, eu não sei o que vai acontecer. Então, é mais imprevisível ainda. E aí, quando você tem um convidado ainda legal, né? Que você conhece a pessoa, você pode combinar antes. Mas e quando você faz um perguntas e respostas? Imagina que eu chegasse aqui, agora o diretor vai ter até dor de barriga com essa ideia, mas a gente não vai precisar fazer não. Imagina que eu chegasse aqui e falasse, vamos colocar aqui um aluno para aparecer em vídeo e fazer uma pergunta para mim e eu vou responder. Seria difícil da parte técnica para colocar isso aqui do nada, seria impossível na verdade. Mas o diretor já tá com aquela cara de não faz isso não. Mas seria ainda mais difícil para mim porque vai saber o que a pessoa vai fazer. Vai saber que maluco que tá do outro lado. Né? Então, é mais imprevisível ainda. Então, esse seria, assim, o último passo, né? Assim, seria o último passo, a última coisa com a qual você tem que se acostumar. Porque a partir do momento que você está tão acostumado a falar, a compartilhar suas ideias, a aparecer, a se expor aos outros, a se expor ao imprevisível, aí você está tranquilo para dar uma palestra, dar uma aula, fazer uma live, fazer um lançamento, isso tudo vai ser fichinha para você. Quer dizer, fichinha não. É uma coisa que nunca fica 100% fácil, sempre dá um friozinho na barriga. Mas cada vez esse friozinho é menor. E aí pra gente encerrar, olha, hoje o chat tá muito bom, porque eu não sei o nome da pessoa. Mas ela me perguntou ali o que eu acho que uma pessoa deve fazer imediatamente após essa aula. E eu pensei numa solução para isso. Nós vamos fazer meio que um desafio. Não um desafio, uma sequência de lives, tá? Um desafio lá no perfil do Novo Mercado. Eu estava conversando com a Gabi aqui antes dessa aula, né? A Gabi Pazos. Fiz até a infame piadinha dos 10 passos para vencer o medo de aparecer. Nós vamos fazer um desafio que será o seguinte. Como eu falei, alguns de vocês vão entrar aqui no 3º passo, outros no 6º passo. Para alguns de vocês só precisa o último, né, o 10º passo para poder alcançar o que você quer. Né? Você já faz live, mas ainda está com o pé atrás de fazer com convidado. Então, a gente criou o desafio do próximo passo. Eu quero que vocês documentem esse próximo passo de vocês. Então, fiz um post de citação, né? Ou então mandei um inbox com áudio para alguém, tira um print. Né? Documenta de alguma forma, tira um print, né? Pega uma imagem, uma foto, um print de uma live. Alguma coisa que represente o seu próximo passo. Eu quero que hoje ou amanhã, a gente vai estar fazendo desafio aí pelos próximos, 10 dias. Então, você pode marcar a gente ao longo desse período. Mas assim que você assistir essa aula, no dia seguinte, pensa em como você pode dar o próximo passo. Documenta isso, tira um print disso. Faz um post no seu feed e conta como foi a experiência. Olha, eu tinha medo da minha voz, comecei a respondi 30 pessoas hoje pelo inbox com áudio e agora eu me sinto mais confortável. Então, não me sinto mais confortável, só piorou, duvido que isso aconteça, mas sei lá, de repente. Conta a sua experiência e usa a nossa hashtag, né, próximo passo ONM. Pior que agora eu não sei se é próximo passo mesmo. A gente vai colocar lá no nosso feed, não hoje, né, amanhã, né, um dia depois dessa aula. A gente vai colocar lá no nosso feed direitinho as regras. Eu vou gravar aqui até um pequeno vídeo explicando.
Mas a gente vai colocar ali no feed. Coloca essa hashtag. Ou, se você não quiser fazer no feed, pode fazer nos stories também. Né? De repente, sei lá, tem uma foto ali que você vai tirar dos bastidores da sua live ali. Alguém vai tirar para você. Coloca nos stories, marca lá o perfil do Novo Mercado. Me marca, o eduardo.costa, lá no Instagram. Me marca para eu poder ver também. A gente vai compartilhar os melhores. Amanhã a gente vai estar lançando esse desafio aí. Perguntaram se para audiência pequena funciona, né? Se tem problema. Não tem problema. O importante é você estar acostumado a se expor. Independente se vai aparecer para 1, 2, 3, 10, 500, 1000, 200 mil pessoas. O importante é que você se acostume a aparecer. Beleza, pessoal? Então amanhã a gente vai lançar esse desafio aí. Espero que vocês participem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que seja útil para vocês, que vocês tenham aprendido e que vocês tomem coragem aí finalmente, né? Usem, se vocês têm medos e inseguranças, usem o meu exemplo, né? Eu morria de medo, morria de insegurança, tinha várias questões que me impediam de aparecer e estou aqui falando com vocês hoje. Então, vocês também conseguem. Espero que vocês consigam tomar essa decisão de dar esse próximo passo e vejo vocês aí então no desafio. Quero que vocês contem pra gente qual foi o próximo passo de vocês. #próximo passo ONM. Até a próxima.